Light Yagami é um adolescente notável, responsável e um estudante brilhante na cidade de Tóquio, no Japão. Além de ser o melhor aluno de sua classe, ele conquistou o título de campeão de tênis por 2 anos consecutivos. Apesar de ter as melhores notas, ele muitas vezes passava seu tempo estudando em seu quarto, demonstrando um certo tédio com a vida que levava. Vale ressaltar que ele é filho de uma importante figura na polícia japonesa. Certo dia, durante uma aula, Light notou um caderno caindo do céu enquanto olhava pela janela. Após o término das aulas, movido pela curiosidade, decidiu investigar o objeto. Entre as várias regras e instruções escritas no caderno, a primeira delas chamou sua atenção. O humano cujo nome for escrito nesse caderno morrera. Inicialmente, Light mostrou-se cético em relação ao caderno, mas, movido pela curiosidade, acabou por pegá-lo e ler suas regras. Este caderno não surtirá efeito a menos que se tenha em mente o rosto daquele cujo nome está sendo escrito. Portanto, outra pessoa com o mesmo nome não será afetada. Light ligou a TV e, em questão de instantes, uma reportagem ao vivo mostrava um crime em andamento. O nome e o rosto do suspeito foram exibidos na tela. Apesar de suas dúvidas sobre o poder do caderno, Light decidiu testá-lo e escreveu o nome do criminoso enquanto mentalizava seu rosto. Após aproximadamente 40 segundos, as imagens mostravam os reféns saindo em segurança do local. Pouco tempo depois, foi anunciado que o criminoso havia sofrido aparentemente uma parada cardíaca. Se a causa da morte for escrita até 40 segundos depois do nome da pessoa, segundo a unidade de tempo dos humanos, assim será feito. Light ainda não conseguia acreditar que um simples caderno possuía tanto poder. Era mais plausível pensar que tudo não passava de uma incrível coincidência. Enquanto voltava do curso, presenciou uma cena perturbadora. Alguns homens estavam abusando de uma mulher na rua, e um deles chamou pelo nome o líder do grupo. Movido pela indignação e pela convicção de que o caderno era real, Light decidiu escrever o nome do líder no Death Note, descrevendo que sua morte seria causada por um acidente de trânsito. Para sua surpresa, a morte ocorreu exatamente no mesmo horário e da mesma forma que ele havia descrito no caderno. Era um fato inegável. O caderno chamado Death Note tinha, de fato, o poder de tirar a vida de qualquer pessoa. Esse é um dos dilemas centrais da natureza humana: fazer justiça com as próprias mãos e condenar alguém à morte por ser um criminoso ou assassino, ou permitir que a justiça seja aplicada por meio de um sistema penitenciário, conforme estabelecido por nossas leis. Surge a questão: seria justo ou correto tirar a vida de alguém por ter cometido um crime, ou cada ser humano tem a capacidade de se transformar e não voltar a cometer mais delitos após anos de prisão? Ou talvez existam crimes tão abomináveis que aqueles que os praticam não merecem mais viver neste mundo. Essa reflexão sobre a justiça e a pena de morte é complexa e carrega consigo diferentes perspectivas e opiniões. Há aqueles que defendem a ideia de que a morte é a punição adequada para crimes graves, considerando-os irredimíveis. Por outro lado, há quem acredite que todos os seres humanos têm a capacidade de mudar, e que o sistema penitenciário, com suas políticas de reabilitação, é o caminho mais justo e ético para lidar com os infratores. É um tema de profunda ponderação e reflexão, que envolve valores morais, éticos e visões de mundo distintas. Cada pessoa pode ter sua própria opinião baseada em suas convicções e no contexto em que vivem. O debate sobre a justiça e a punição é contínuo, buscando encontrar um equilíbrio entre a responsabilidade individual, a reabilitação e a proteção da sociedade. Após um tempo, Light chega à conclusão de que ninguém mais poderia assumir o fardo de eliminar criminosos e tornar o mundo um lugar melhor. Ele passa a anotar os nomes dos delinquentes no caderno, matando o máximo deles, na esperança de se tornar o salvador do mundo. Em meio a seus atos, após alguns dias usando o Death Note, um Shinigami, uma divindade da morte da cultura japonesa, apareceu diante de Light.
Na mitologia, os Shinigamis são considerados os deuses responsáveis por conduzir os seres humanos falecidos ao mundo dos mortos, onde encontram seu descanso eterno. Caracterizados por sua aparência sombria, trajando roupas negras e portando uma foice simbólica, esses seres divinos têm uma presença associada à transição entre a vida e a morte. No contexto de Death Note, os Shinigamis são seres sobrenaturais que possuem cadernos chamados de Death Note. Esses cadernos têm o poder de causar a morte de pessoas cujos nomes são escritos neles. Ao se deparar com a presença do Shinigami chamado Ryuk, Light enfrenta consequências e desafios adicionais, uma vez que essas entidades possuem interesses próprios e uma relação peculiar com o mundo dos humanos. Conforme os dias passam, Light continua a anotar os nomes de centenas de criminosos ao redor do mundo, o que acaba chamando a atenção da polícia e de L, considerado o mais renomado investigador do mundo. L, por sua vez, tem uma aparência que foge às expectativas tradicionais de um detetive, jovem, magro e vestindo roupas largas. L torna-se o antagonista principal da série, empenhado em descobrir a verdadeira identidade por trás do nome Kira, como Light Yagami é mundialmente conhecido. Ao longo do enredo, L desempenha um papel fundamental nas descobertas relacionadas ao caso, revelando informações cruciais, como a região onde Kira está atuando, sua possível ligação com o ambiente estudantil e a especulação de que ele pode ter algum parentesco com alguém dentro da própria polícia, dado o acesso privilegiado que Kira possui às informações da corporação. L torna-se uma figura central no drama, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da narrativa até o desfecho da história. Na trama, um dos aspectos que se destaca é a percepção inicial da população, que apoia Light, também conhecido como Kira. Isso ocorre devido à drástica queda nas taxas de criminalidade no país, resultante das mortes dos criminosos promovidas por Kira. Essa mudança na segurança pública leva muitos personagens da história a questionarem se o método de punição adotado por Kira pode ser considerado positivo. A sociedade se divide entre aqueles que veem os atos de Kira como uma forma justa e eficaz de punir os criminosos, resultando em um ambiente mais seguro, e aqueles que têm preocupações éticas e morais com relação à execução sumária dos delinquentes. Essa controvérsia levanta questões profundas sobre o significado da justiça e o preço a ser pago pela segurança. Essa dualidade de opiniões e a reflexão sobre os métodos de Kira permeiam a trama, contribuindo para o desenvolvimento dos personagens e a construção de um debate ético no contexto do combate ao crime. Vivemos em uma época em que somos constantemente expostos a situações de violência, seja através da televisão, das redes sociais ou de outras formas de mídia. Essa constante exposição nos desperta sentimentos de ódio e raiva diante dessas circunstâncias. É compreensível que, em meio a esse contexto, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos permeie a mente da maioria das pessoas. No entanto, devemos nos questionar: quem de nós seria o detentor do direito de julgar o valor mais precioso que conhecemos, a vida? Essa reflexão nos confronta com um dilema moral complexo e nos faz repensar a noção de justiça e de como devemos lidar com a violência ao nosso redor. A ideia de buscar justiça por meios próprios carrega consigo o risco de infringir princípios éticos fundamentais e de assumir o papel de juiz, júri e executor. O direito de julgar a vida de outra pessoa é uma responsabilidade que deve ser atribuída a instituições legais e sistemas jurídicos estabelecidos, os quais buscam equilibrar a busca pela justiça com a proteção dos direitos e a valorização da dignidade humana. Nesse contexto, a reflexão sobre a natureza da justiça e os limites de nossa autoridade se torna essencial. No desfecho da trama, surge a pergunta intrigante sobre as verdadeiras intenções de Kira. Seria ele genuinamente motivado a tornar o mundo um lugar melhor? Ou, no fundo, o poder o corrompeu e ele desejava se elevar a um status de divindade? Death Note serve como um exemplo que nos confronta com nossos desejos mais primitivos.
que estão enraizados profundamente dentro de nós. A pergunta, você acha que Kira estava certo? Nos instiga a refletir sobre nossas próprias convicções e nos confronta com a complexidade de nossos instintos mais básicos e evolutivos. A ideia de utilizar a morte como forma de punição nos coloca diante de nosso estado mais animalesco e primitivo. Ela desafia nossa noção de justiça e moralidade ao confrontar-nos com a dicotomia entre a busca por segurança e o respeito à vida humana. Diante desses questionamentos, convido você a refletir e responder à pergunta: de qual lado você está? A resposta é individual e subjetiva, dependendo de suas próprias convicções e valores. É uma questão que nos coloca diante de dilemas éticos e morais complexos, cujas respostas podem variar de pessoa para pessoa. No fim, Death Note nos convida a explorar as nuances da natureza humana e as ramificações de nossas escolhas. Cabe a cada um de nós refletir e encontrar seu próprio posicionamento diante dessas questões profundas.